Olá, tudo bem contigo? Tô chegando com mais uma entrevista e sério, essa aqui tá demais. Sabe aqueles dias que você tá de boa na internet e de repente você vê uma matéria de algo muito, mas muito legal que te faz parar tudo para saber mais sobre o assunto? Pois é, foi isso que aconteceu quando eu soube que tá rolando o projeto no Catarse, aquela plataforma de financiamento coletivo, de um mangá sobre a história de Lampião, o rei do cangaço do Nordeste brasileiro. Ok, eu soube dessa produção um pouco tarde, talvez você aí já deve estar sabendo que a campanha está rolando agora até o dia 12 de março, já é da segunda edição do mangá, mas talvez você não saiba de toda a história dos autores dessa obra fantástica que repercutiu demais nas redes sociais quando o primeiro capítulo do primeiro volume foi divulgado no Twitter no ano passado. O papo de hoje é com o Heitor Amatsu, ilustrador, mangaka e um dos idealizadores do mangá de Lampião. Confere só. Agora eu estou com o Heitor Amatsu para conversar aqui um pouquinho com a gente. Primeiramente, Heitor, eu queria te agradecer por você topar conversar aqui um pouquinho no Yomitai. Seja muito bem-vindo. É um prazer, viu? Você fala do Rio de Janeiro, é isso? Não, não, sou de Recife, Ah, de Pernambuco. Recife. Por que eu achei alguma informação sua de Rio de Janeiro? Tem alguma Ah, coisa? provavelmente é por causa que é editora do Rio de Janeiro. Ah, então tá meio que explicado aqui, né, o porquê de vocês terem a iniciativa de fazer uma produção falando sobre uma história aí da região do Nordeste, né? Mas antes da É, gente exatamente. entrar nesse tema, eu queria conhecer um pouquinho de você, queria que você falasse como é que surgiu a ideia de entrar para essa profissão, né, de roteirista, ilustrador. Ah, nossa, isso é uma coisa que vem de muitos anos atrás. Acho que a partir dos meus, vamos dizer assim, uns 6, 7 anos de idade, que foi quando eu tive o primeiro contato com mangá, né, na minha vida. Eu já desenhava desde criança, desde muito novo, até antes disso, né, ter esse contato com mangá. E eu até lembro que meu primeiro, assim, não, na verdade, eu acho que a memória está começando a voltar. O meu primeiro contato, acho que foi com algum quadrinho da Turma da Mônica. Acho que foi meu primeiro contato com um quadrinho, de forma Hum. geral, né? E aí eu, desde aquela época, eu lembro que eu tinha vontade de fazer quadrinhos e tal. Eu lembro que eu fazia alguns rascunhos de páginas, né, de algumas historinhas que eu pensava. Mas a partir do momento que eu tive contato com um mangá, foi que eu olhei para aquilo e disse, ok, é isso aqui que eu quero fazer, sabe? E aí eu lembro que os dois mangás que eu tive primeiro contato foi Cavaleiros do Zodíaco e o Dragon Ball, que eu acho que nem era o Z ainda, era o Dragon Ball só. E Uhum. aí isso me trouxe a vontade e eu passei tipo, boa parte da minha infância almejando viver de algo relacionado a isso, não necessariamente com quadrinho, né? Porque eu já pensei, talvez eu trabalhe com ilustração, alguma coisa assim do tipo, sabe? E eu acho que tudo mudou quando eu conheci um artista daqui de Recife, que é Lobo Borges, que ele fez um mangá brasileiro chamado LED, para a editora Jambô. E ele virou um amigo e um mentor muito grande para mim. E eu vi naquilo, tipo, nossa, realmente eu acho que dá para viver de quadrinho. Eu acho que tem algum jeito de viver de quadrinho aqui, sabe? E isso foi passando, foi evoluindo, sabe? Eu fui tentando trabalhar com coisas relacionadas à arte, à ilustração, coisas do tipo, até que eu ganhei meu primeiro concurso de quadrinhos no Japão, né? Que aí foi quando tudo mudou para mim, sabe? Que aí quando eu tive a oportunidade de participar desse concurso e ganhar, eu vi que eu tinha potencial e tinha uma possibilidade de eu realizar esse sonho, sabe? De, sei lá, publicar lá fora ou publicar no Japão, sabe? E aí, desde então, eu venho seguir essa jornada, né? Já ganhei esse concurso no Japão algumas vezes, né? Já publiquei, já fiz um primeiro mangá lá na França também, e agora eu tô com esse mangá aqui no Brasil e ainda tô com outros projetos para fora, para o Japão, para França, etc. Esse prêmio que você ganhou do Japão foi em que ano? Nossa, eu acho que foi em 2016, a primeira vez que eu ganhei. Uhum. Eu posso não estar lembrando bem, mas acho que foi 2015, 2016 nessa faixa, porque a primeira vez que eu participei eu não ganhei nada, assim, eu não cheguei nem a aparecer em menção honrosa, coisa do tipo, mas eu não me deixei desmotivar por isso, pelo contrário, eu até enxerguei como uma forma de evolução. E aí, na segunda vez que eu participei, eu ganhei na categoria, acho que foi Grand Prix Runner-Up. Não, Grand Prix Runner-Up não, foi.
como se fosse a Excellence Awards, foi. E Hum. aí, acho que eu não sei se equivale a uma segunda colocação, terceira colocação, uma coisa assim. E aí, a partir disso, eu descobri que quem ganha, acho que em primeiro lugar ou em segundo, ganha uma viagem para o Japão, né, para ter contato com os mangakas lá, que fizeram concurso, que são jurados. E aí Hum. eu continuei tentando, eu disse, não, eu vou conseguir isso alguma hora. E eu consegui, né? Acho que foi na minha terceira ou quarta participação no concurso, eu consegui ganhar em segundo lugar. E aí eu fui para o Japão em 2019. Que legal! Então você conseguiu o prêmio máximo lá, que além do valor em dinheiro, te dava também a oportunidade de ir para o Japão conhecer esses profissionais de mangá lá do Japão? Isso, exatamente. Que demais! E é o Silent Manga Audition? É essa a premiação? É isso Entendi. mesmo. Entendi. Ela reúne participantes de diversos lugares do mundo, né? É um concurso mundial, né? E aí ele conta com alguns mangakas muito renomados lá. E é da editora Zeno, que ultimamente está publicando. Ela é detentora dos direitos do Hokuto no Ken, que é um mangá bem famoso também da época de ouro da Shonen Jump e tal. E, se eu não me engano, acho que até. Eu posso estar errado, mas acho que não. Que o presidente dela atualmente é o ex-presidente da Shonen Jump na época, da época de ouro. E aí, assim, é um concurso que tem um nome muito grande e tem jurados muito grandes também, sabe? Então, foi uma oportunidade muito grande tanto para mim quanto para vários outros artistas e tal. É uma grande oportunidade. E aí você, quando você ganhou esse prêmio, você já tinha, já trabalhava com isso profissionalmente, não era mais aquele desejo de criança ou adolescente, já tinha se profissionalizado? Sim, sim. Assim, eu ainda estava, eu sentia que eu estava engateando ainda. Eu ainda, assim, eu já trabalhava com isso. Eu era um nicho de ilustração com quadrinho, né? Mas os quadrinhos que eu fazia ainda eram muito pequenos, né? Era normalmente para algumas coletâneas, ou algumas séries pequenas aqui no Brasil. Então eu ainda estava me sentindo um pouco verde, sabe? E aí, ultimamente, eu posso definitivamente dizer que eu sou um profissional da área, porque Uhum. eu já tive meu primeiro quadrinho finalizado, a série, né, de mangá finalizada. Já tem Uhum. outras aí para lançar. Uhum. E como é que foi essa experiência no Japão? Quanto tempo você ficou lá? Por onde você passou? Então, eu passei, foi uma semana e foi lá em Kumamoto, na cidade de Kumamoto, lá no sul do Japão. E assim, eu posso dizer que foi um sonho, né? E ir para lá foi uma realização muito grande, porque eu sempre, desde criança, assim, desde mais novo, eu ficava duvidando tanto do meu potencial quanto da possibilidade disso acontecer. De ficar, como é que eu vou conseguir para o Japão, principalmente trabalhar com mangá, sabe? Lá que é tão concorrido, é um mercado tão quente, tão, né, fervoroso. E quando eu estava no avião, eu acho que eu nem acreditava ainda, nem bateu em mim a sensação de que, nossa, realmente eu estou indo para o Japão, sabe? E Uhum. aí, quando eu pisei lá, foi uma sensação muito boa. É muito legal ver. Eu consegui ir para estúdio onde os mangakas trabalham, eu vi como é o procedimento, tive aula com o mangaka, né? Tudo isso me encantou muito, né? Deu um vigor muito forte para o meu desejo de trabalhar com quadrinhos, sabe? E eu achei o Japão muito lindo. Foi muito confortável. Pelo menos a parte que eu fui, eu tive pouco contato com a área urbana, né? Eu passei acho que 2 dias na cidade de Takamori lá e a maior parte foi em campo, né? Que foi, né? Eu passei, o hotel que a gente ficou foi bem perto das montanhas e tal. E era uma arte bem, como eu posso dizer, florestal e de cultivo, né? Numa área mais rural. E por que que a viagem foi para Kumamoto? Tem alguma relação com o mangá ou com os mangakas, né? Se eu não me engano, é porque acho que a maior parte lá é, é de Kumamoto mesmo, alguma coisa assim, né? Aí a editora Zeno, que organiza todo esse concurso, esse projeto, ela tem uma sede em Tóquio e uma em Kumamoto também. Aí, assim, todo o contato que a gente teve foi na de Kumamoto, por enquanto. Eu sei que alguns outros vencedores do concurso chegaram aí para a sede de Tóquio, né? Mas tudo acontece realmente em Kumamoto, por enquanto. Aí vai ter a escola lá, né, que vai Hum, trazer alguns vencedores do concurso e tal. E é isso, basicamente. e ainda bem que foi 2019, né? Antes da pandemia. Se fosse Foi, depois, nossa,
Você receberia um prêmio virtual, né? E aí. Nossa, eu ia ficar muito triste. Porque foi muito, assim, em 2020 ainda teve alguns vencedores do concurso, e infelizmente eles não puderam ir, né, para o Japão nesse ano. E até teve um evento online para receber os vencedores e tal, e eu participei dele. Uhum. E, assim, é uma pena, né, que essa circunstância aconteceu e tal. E você, quando me falou que quando criança gostava, né, de ler alguns quadrinhos, que ainda não era nem mangá, e aí depois passou a assistir os Cavaleiros do Zodíaco, eu me identifiquei porque eu também sou essa pessoa, eu amava Cavaleiros, e na escola eu desenhava, você lembra, não sei se você é dessa época que tinha os fichários, né, que era o Aham, material da escola, e aí as divisórias eram de papel, e aí eu desenhava os personagens dos cavaleiros, né? Seiya, Shiryu, todos nas minhas divisórias. E os meninos, né, da classe queriam, me aham. encomendavam esses desenhos. Você também Ah, era essa pessoa que recebia pedidos de amigos para desenhar e tal? sempre, sempre. Em todo o colégio que eu passei, era a galera. Eu era o artista, né, da sala. Aham. Todo mundo, não, tem alguma coisa para desenhar, Heitor, né? E faz isso aqui para mim, por favor, não sei o que e tal. Era sempre isso. E eu confesso que eu passava o dia inteiro desenhando na sala de aula também, então, E não era problema pois nenhum, é. acredito, né? Porque era legal, né, também. Assim, não era um problema para os alunos, né, meus amigos e tal, mas minha mãe ficava muito irritada quando eu passava o dia inteiro desenhando. Literalmente, eu já cheguei a ir para a diretoria por causa que, ó, esse menino aí fica desenhando na sala o dia todo e tal. Aí me levava lá para a diretoria e eu tinha que ficar, tô desenhando aqui, aí não pode desenhar no caderno, tem que ficar copiando a matéria da aula, etc. Aconteceu muito comigo. Faz parte, acho que, da história de todo artista, assim, né? Aham. Mas assim, se eu puder acrescentar um pouco mais aqui, essa fase da minha no colégio foi um momento muito mágico para mim, sabe? Porque eu sinto até que tudo que eu tenho hoje se deve ao esforço que eu gastei na minha infância e adolescência no colégio, sabe? Porque essa época é uma época que, assim, eu brinquei muito na rua, né? Joguei muito com os amigos e tal, mas muitas vezes eu ficava em casa desenhando o dia inteiro, assim. E era assim, não era um esforço, porque muita gente hoje em dia até fica me perguntando, tipo, como é que para eu desenhar melhor e tal, como é que eu faço e tal? Aí, infelizmente, a resposta quase sempre a mesma, que é desenho, né? E Uhum. naquela época era muito, assim, era um prazer, né? Era uma diversão que eu tinha. Então, Uhum. tipo, eu chegava do colégio, depois de passar o dia inteiro desenhando na aula, chegava em casa e ia desenhar em casa também, sabe? E ficava ficar de noite, aí eu ia jantar, nossa, eu quero desenhar mais aqui. Aí eu dormia pro colégio, ficava repetindo esse processo, que era muito divertido para mim. Eu ficava criando histórias já naquela época, eu ficava criando os personagens e tudo mais. Então, foi um processo que foi um aprendizado, foi uma evolução para mim, mas ao mesmo tempo não deixou de ser uma diversão, sabe? Foi muito divertido esse processo. Agora, vamos entrar nessa história, então, de ter escolhido a história, né, de Lampião para transformar isso, né, em um mangá com esses traços orientais, tudo mais. Então, foi muito engraçado, sabe? Porque, assim, eu já estava trabalhando para a editora japonesa, né, da Zeno, né? Mas eu estava, tipo, recebendo uma mentoria editorial deles para participar de concurso no Japão, sabe? Para conseguir publicar uma série e tal, que é esse procedimento que todo mangaka normalmente faz, né? Tipo, participa de um concurso, se essa sua história ganhar, ela vira uma série, sabe? E aí eu acho que já era não, eu já tinha participado uma vez com um one shot curto que eu tinha feito, e aí ele não tinha ganho, né? E aí meu editor, e era uma história, acho que era meio baseada em coisa egípcia, né? Essa cultura egípcia e tal, mitologia egípcia. E aí meu editor falou, nossa, por que você não tenta participar com uma ideia que você conhece bem? Algo que seja do Brasil, né? E aí na hora Uhum. que ele me falou isso, eu fiquei, caramba, realmente, né? O que é que eu posso fazer que seja daqui? E aí eu fiquei pensando e não demorou muito para vir Lampião na minha cabeça, né? Porque assim, eu acho que foi um misto de experiências, porque eu não lembro exatamente quando, mas eu assisti Bacurau na época e isso mexeu muito com a galera daqui. Todo mundo ficou tipo, nossa, Bacurau, isso aqui, pra lá.
E isso me ficou trazendo nossa, seria muito legal um mangá de cangaço, alguma coisa assim, né, que trouxesse um pouco dessa estética e tal. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, pô, eu podia fazer um quadrinho de Lampião. Aí eu até mandei para o meu editor, né, a Wikipedia lá sobre Lampião em inglês, ele leu tudo. Ele ficou, nossa, que interessante, esse personagem é muito, né, é muito controverso e ele é bem interessante, acho que isso daria uma história muito legal e tal. Aí, nessa época, foi até em 2020, né, durante a pandemia, eu estava totalmente trancado em casa, e aí foi quando o Carlo, ele veio para minha casa morar comigo, né, ele foi morar por um mês na minha casa, e aí ele viu eu trabalhando nessa história, né, eu fazendo esse mangá pro Japão, e, tipo, eu ficava conversando com ele de madrugada, sabe? Porque o horário é inverso, né, pro Japão. E aí eu ficava conversando e perguntava para casa, tipo, nossa, tu acha que essa ideia é boa? Tu acha que eu devo mudar isso, aquilo? E ele me dava algumas, tipo, poderia fazer isso, tu poderia fazer aquilo. E aí eu comecei a gostar das ideias que ele estava dando para mim. Aí eu disse, pô, tu não quer fazer comigo não, isso não. E aí a gente começou a fazer junto, sabe? A ideia, mas infelizmente o concurso só podia participar eu. Aí ficava, tipo, como se eu estivesse falando pelos dois, sabe? Aí eu ficava falando com o editor e pegando as ideias dele junto e tal. E a gente conseguiu montar o roteiro em um mês, do primeiro capítulo só. Né? Foi um mês para fazer aquele capítulo. E aí foi outro mês para eu conseguir finalizar o mangá. Acho que um mês e alguns dias, assim, para fazer aquelas quase 40 páginas. E aí eu fiz tudo na pandemia e tal. E foi, assim, foi uma coisa que me deu gás, porque a pandemia estava sendo horrível, né? De ficar preso em casa e tal. E esse projeto realmente deu uma animada muito grande. Eu fiquei muito animado, eu e o Carlos, a gente ficou muito, muito feliz. E aí passou, acho que foi lá para metade de 2021 que eu soube que. Ah, não, acho que foi meio que no início de 2021 que eu soube que o mangá não ganhou o concurso. E aí eu tinha ficado meio desanimado, né? Eu fiquei tipo, nossa, por quê? Aí eu conversei até com o editor. Aí ele disse: não, acho que a galera não entendeu, porque é uns piratas, alguma coisa assim. Esses caras parecem uns piratas, né? E eu não entendi qual é. Aí, tipo, naquela época eu até tinha ocultado algumas coisas, porque, tipo assim, eu não, no início, eu não tinha dado o contexto do que era um cangaceiro, do que era o cangaço, sabe? Aí o mangá, ele era bem direto ao ponto, porque eu até acho que pensei muito como se eu fosse, tipo, um brasileiro que conhece um pouco, o mínimo, do Uhum. cangaço, do que é lampião e tal, e o Sim. japonês não sabe nada disso, É. sabe? E aí, provavelmente, isso a galera não entendeu e não colou muito bem, e aí eu fiquei com Uhum. essa história guardada por um tempo aqui no Brasil, né? Eu não sabia bem o que fazer com ela. E eu lembro que eu até fui atrás de algumas editoras, tipo, vocês querem publicar essa história aqui e tal. Aí algumas editoras até deram suas propostas e tal. E eu fiquei, não sabia se valia a pena e tudo mais. Até que eu tava meio cansado, eu já tinha passado com o caso. Eu disse, poxa, eu acho que não tem, né? Não tem o que fazer. Vamos botar na internet isso aqui e vamos deixar a galera ler, né? Todo mundo lê. Aí, quando eu lancei no Twitter, eu realmente não acreditei, porque acho que em poucas horas já tinha 2 mil retweets, alguma coisa assim. E eu fiquei tipo, nossa, que estranho, um mangá assim no Twitter tá irritando assim. E aí no outro dia já tava com mais de 10 mil compartilhamentos e tal. E eu fiquei, caramba, isso é incrível, né? E a galera, todo mundo pedindo mais, dizendo que a história é incrível e tal. E aí eu percebi, né? Eu e o Carlinhos ficou tipo, nossa, realmente, era tipo, o que faltava era o público brasileiro ler isso, sabe? Era tipo a galera que já tem um pouco de contexto sobre o que é o cangaço, ver isso Uhum. aqui. E aí a gente recebeu muito contato de editores e tal, até que a gente aceitou a da Indivisível, né? Que foi, tipo, eles foram muito amigáveis com a gente, deu uma proposta muito legal, e a gente viu a vontade de fazer esse projeto crescer. E aí a gente tá lá até hoje aí, seguindo com o projeto. Entendi. E aí, quando você colocou no Catarse, foi um sucesso gigantesco, né? Assim como essa primeira impressão que o pessoal teve. Você publicou a edição inteira de formato digital no Twitter, é isso? E aí as pessoas. Não, foi só o primeiro capítulo. No Hum, Twitter foi o primeiro capítulo, e aí deu aquela para bomba, né? sentir, Aí, né? assim, na época. Né, aham, exatamente. E aí, Aham. assim, a gente não tinha muita ideia do que, tipo, do que isso poderia virar. Assim, eu e Uhum. Carlos, a gente já tinha uma pequena ideia de uma série, porque toda ideia que eu mandava, pelo menos, para esse concurso no Japão, eu pensava em como isso seria para uma série longa, sabe? Eu fazia um one shot pensando em uma ideia fechada com uma possível expansão.
E aí, quando a gente estava pensando no Lampião, a gente já estava com muitas ideias na cabeça, assim, nossa, isso aqui pode ser expandido para muita coisa, para aqui de cultura brasileira, de coisas do Nordeste e tal. E aí foi quando a editora veio em contato e a gente disse, ó, a gente pode serializar isso aqui e pode dar bom. E foi o que aconteceu, né? A gente abriu o Catarse, a gente já estava com... tipo, enquanto a gente estava fazendo, pensando nas ideias de fazer o financiamento coletivo, eu já estava fazendo os capítulos, né? Então a gente conseguiu fazer o primeiro volume, né, completo e foi muito bem financiado. E será que o Japão acabou sabendo dessa repercussão toda que deu aqui no Brasil? Soube. Soube. E aí? Tanto do Japão quanto da França, que é ali onde eu trabalho também. Aí Hum, todo mundo ficou me parabenizando, dizendo, nossa, realmente, o Japão ficou, tipo, nossa, realmente o público brasileiro gostou muito aí, meus parabéns aí. A gente não tinha essa visão do que uhum, poderia acontecer e tal, mas realmente foi um sucesso. Foi uhum. muito legal. Entendi. Então, como você mesmo avaliou depois, né, de não ter sido aprovado ali com a editora do Japão, se você, sei lá, criar um roteiro que tenha uma explicação sobre o que é essa, um pouco mais da cultura brasileira ou cultura do Nordeste, você acha que dá para visualizar um dia essa história traduzida para o japonês e expandida, né? Para o Japão, um pouco da nossa cultura? Ah, eu acho que tem muito potencial. Eu, assim, eu tenho. Eu não posso falar tanto, mas eu já estou fazendo outras histórias, tentando fazer para o Japão, que se tratam de cultura brasileira ainda. E aí eu estou tentando dar um contexto um pouco maior, né, para vai que dar certo. Mas eu acho que tem muito potencial, sim, para Lampião poder sair daqui, ir para o exterior e ser traduzido até para japonês, inglês, francês, o que for. Uhum. Então acabou E a editora, que. Hã? e a editora também tem muita vontade disso também. A gente conversa muito sobre isso. Uhum. Acabou que essa experiência, então, né, que você vivenciou no início da pandemia, se tornou um grande aprendizado para que você possa, né, produzir de uma forma diferente e adaptar para que o público japonês consiga, né, receber um conteúdo que é muito rico, né? Uhum, exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho da editora. Eu vi que elas publicam várias, né? Vários quadrinhos. Eles são focados nisso, nesse nicho? Assim, é uma editora bem pequena a princípio. Eu já conhecia, tipo, eu conhecia todos os membros da editora, né, ou boa parte deles, né, já há alguns anos, e já fiz alguns pequenos trabalhos com eles. Aí, assim, eles já publicaram, né, alguns outros quadrinhos com artistas aqui do Brasil, e eles têm muita ganância por crescer, sabe? De fazer todo mundo crescer junto e tal. E Uhum, aí eu vi nisso uma oportunidade, tipo, é uma galera muito, muito gente boa, a galera tem ideias muito legais e então, tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, quase uma família, né? Porque é uma equipe pequena, tá todo uhum. mundo unido, todo mundo junto, todo mundo querendo se ajudar, sabe? E aí eu achei isso uma oportunidade legal do que só lançar para alguma editora grande. Entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você assim já tem toda essa bagagem, né? E cases de sucesso para compartilhar. Mas para quem assim ainda está iniciando e tem um desejo ali de se tornar um mangaka aqui no Brasil, como que você vê o mercado para essas pessoas aqui Ah, no nosso país? hoje eu sinto que tá bem melhor do que antigamente. Tipo, a internet tem facilitado demais o acesso, né, a você produzir quadrinho e o público consumidor conseguir ter acesso a ele, sabe? Né, porque antigamente eu até sentia, tipo, eu participei muito da época do Orkut e época de grupos de quadrinhos e tal, e até o início do Facebook até, e era uma coisa muito fechada, sabe? Eu acho que o Twitter, eu acho que foi uma das chaves para ampliar isso aí. Até eu posso até dizer que o TikTok, eu vejo muita gente compartilhando, tipo, olha esse quadrinho aqui, esse quadrinho brasileiro, divulgando quadrinhos brasileiros, né, nessas redes sociais que são muito amplas, né, enquanto antigamente eu sentia que era tudo muito, era nichado até demais, sabe, era tipo, muito grupo, tipo, quem produzia quadrinho, produzia para quem produzia quadrinho também, sabe, era um grupo só de pessoas, de artistas produzindo para artistas e tal, e isso quase nunca chegava para o público maior, sabe, o público que realmente consome quadrinho como, né, como hobby, como entretenimento e tal. E aí, hoje em dia está bem melhor. E eu diria assim, tá tendo muita, justamente por causa da internet, tá tendo muito concurso internacional rolando.
que é uma chave muito grande para quem está querendo crescer aqui, né? Conseguir uma visibilidade, conseguir uma base, tanto de experiência, né? De contatos maior. Então, assim, quem está começando, eu diria para, primeiramente, ler muito quadrinho, né? Estudar roteiro, né? Estudar narrativa visual, né? Que é uma coisa muito importante para quando você está fazendo um mangá. E não deixar de estar tentando procurar divulgação, sabe? Tipo, poste nas suas redes sociais, suas histórias, não pode, tipo, não deixe, até a melhor dica, eu acho que é não deixe de fazer suas histórias, né? Porque se você não fizer, você não vai evoluir, você não vai saber onde você está errando, você não vai saber como melhorar. Eu mesmo, se for, eu tenho um monte de histórias aí pela internet que são muito ruins, né? Que são da época que eu era adolescente e tal, que eu só precisava contar elas, né? E isso, todas elas eu agradeço muito por eu ter feito, porque serviu de base para mim. Hoje em dia eu consigo olhar para elas e dizer, ó, eu aqui, nesse quadrinho aqui, eu aprendi a fazer isso, né? Nesse outro eu já aprendi a fazer isso, essa outra coisa e tal, fui melhorando. E isso é muito importante para quem quer trabalhar com isso, né? Com contar histórias. Sim. E a campanha dessa segunda edição ainda está rolando, né? Até dia 12 de março. Uhum. E em que pé que tá, assim, como que funciona o processo, assim, de produção? Eu sei que vocês já estão com esse projeto em andamento de ser, é trimestral ou quadrimestral? É quadrimestral. A ideia é essa, pelo menos. Tá, então você já tem um planejamento, e aí a cada edição lançada, vocês já iniciam um outro, e aí como que funciona esse passo a passo até finalizar realmente? Eu estou trabalhando da mesma forma que eu trabalhei para o Japão e para a França, sabe? É bem um processo de mangaka profissional, que é tipo, você manda o esboço do roteiro, né, para o seu editor. Vocês têm alguma reunião sobre isso, sobre o que melhorar nisso ou naquilo. E aí, quando o roteiro estiver fechado, aí eu parto para a criação do name, que é basicamente as thumbnails de página, como se fosse um rascunho muito simples, né, de como é que vai ser o capítulo, né, com só tipo quase eu não uso bonecos palitos, mas é basicamente boneco palito, né, com os balões, só para explicar, ó, vai ser assim que vai funcionar e tal. Aí nisso eu tenho outra reunião que eu apresento para o editor e ele diz, ó, tá muito bom isso aqui, arruma isso nesse quadro ou isso e aquilo. E aí, quando tiver a aprovação, aí eu passo para o rascunho final, né, que aí a página já vai estar mais polida, já quase pronta para finalização. E aí o editor vai, novamente, mais uma reunião, olhar e dizer, não, tá muito bom isso aqui, tá tudo certo, pode finalizar. Aí, finalizando, eu tenho outra reunião para ver se está tudo certo, balonizo, coloco as falas, e aí é parte da impressão. E aí você divide esse trabalho com o Carlo, na parte de roteiro, e aí na parte da ilustração é contigo, é isso? Na parte do roteiro, antes da gente ter a reunião com o editor, a gente tem uma reunião, eu e ele, né? Que aí a gente fica conversando o que é que vai acontecer no capítulo. Normalmente a gente pensa no volume e depois em cada capítulo unitário, sabe? Qual é a ideia desse volume? E depois Aham. qual a ideia desse capítulo? E aí a gente pensa nas ideias, rascunha algumas coisas, e aí depois que a gente tiver a ideia base fechada, aí a gente marca uma reunião com o editor para a gente entregar a proposta. E adaptar a história de Lampião para esse projeto de vocês, em quadrinhos, em mangá, foi difícil? Quanto tempo levou, assim, no total? Assim, o primeiro capítulo foi, como você falado, foi mais ou menos um mês para a gente pensar na ideia e tal. E assim, a gente já tinha uma ideia um pouco mais ampla, porque a gente não queria se prender a uma coisa bibliográfica, sabe? Porque tem muita coisa que já conta a história do Lampião, coisa do tipo, e a gente queria ir para um lado mais fantasioso, né? Uma coisa tipo como se fosse um outro universo, em que o Lampião fosse assim, que o sertão agisse dessa forma, né? Tivesse as entidades, as criaturas que existem no nosso folclore, né? E aí, assim, não foi muito, sinceramente, não foi tão difícil, porque tudo isso já está no nosso imaginário com as referências que a gente tinha da época, que a gente estava pensando muito em Berserk e outras coisas como Dark Souls, outros jogos e mangás assim, em um gênero um pouco mais sombrio. A gente já estava, né, borbulhando ideias de como é que Lampião nessa circunstância ele vai agir dessa forma, como é que isso pode acontecer e tal. Então as coisas só fluíram. Aí, assim, eu diria que, novamente, foi um mês para fazer aquele capítulo base, né? A gente já estava com muitas ideias prontas, e foi mais ou menos um outro mês para a gente montar um roteiro da série inteira, para a gente dizer, ó, isso aqui é a base
do que vai acontecer em tudo, né? Da ideia do início ao fim, né? E Hum. aí a gente agora, todo mês, a gente tem uma reuniãozinha para definir, tipo, a gente vai seguir, vai botar isso aqui na história, a gente vai explicar isso aqui e tal, e vai sendo progressivamente desenvolvido. Uhum. E essa série vai ser composta por quantas edições? Assim, a gente estava pensando numa média de 10 a 15 volumes, mas aí a gente está ainda deixando um pouco aberto, a gente está com a ideia aberta porque talvez a série, se crescer muito, aí a gente possa expandir, porque a gente tem muita ideia ainda para desenvolver. Então, se o negócio der certo, realmente pode virar uma série um pouco maior. E uma pergunta, acho que de leiga, nesse assunto, assim. Então, você pega a ideia de uma história que existe, que no caso, o Lampião, e aí dentro disso você consegue inserir ideias próprias na história? Uhum. Ele não é É, 100% a história real. Existem elementos aham. que vocês criaram em cima disso. Assim, na verdade, o primeiro capítulo, por si só, já é bem diferente. Ele já quebra muitas coisas da história real de Lampião, né? Porque a gente fez com que Lampião ressuscitasse, né, na história, que uma entidade possuísse ele e que o bando dele foi todo morto em uma circunstância que não foi a que aconteceu e por uma pessoa que não foi a que matou o bando dele e tal. Então a gente fez essas mudanças para comportar esse roteiro que a gente quer contar, sabe? Essa história que a gente quer contar. E a gente tem muitas ideias em relação a, tipo, como a gente quer acrescentar o folclore, né, brasileiro dentro disso, sabe? A gente tem muita vontade de contar sobre entidades, sobre mitos e lendas aqui do Nordeste, como, como da mesma forma que quadrinhos ou até mangás que abordam sobre a Europa e tal, falando de elfos, de gnomos, de golems e tal, e trazer essa parte fantástica para esse mundo, sabe? A Uhum. ideia é meio que essa. Entendi, muito legal. E a primeira edição foi um sucesso gigantesco e fez com que vocês fossem até para a CCXP, participassem de eventos grandes como esse, por exemplo? Sim, sim. A gente chegou a participar da CCXP online e a gente, se tudo der certo, né, se a CCXP acontecer esse ano, fisicamente, a gente vai estar lá também. A gente pretende fazer um stand de Lampião e eu vou provavelmente estar lá também para autografar e conversar com a galera que quiser também. Então, eu espero que dê tudo certo. Sim, é 2022, já terceiro ano de pandemia, ainda CCXP lá no finalzinho, né? Então acredito que vai dar Pois certo, é. né? É lá para dezembro, então vamos torcer, né? Sim. Então, vamos fazer um convite, né? A campanha ainda está aberta até dia 12. Faz aí um convite para as pessoas conhecerem, né? Para quem ainda não viu. E se Uhum. gostar, apoiar, né, o trabalho de vocês. Pois é, eu convido todo mundo, né? O quadrinho, ele tá online, o primeiro capítulo, e a ideia também da editora é a gente ficar lançando um capítulo de graça todo mês, né? Porque a gente não quer privar, porque a gente não tem condições de apoiar, coisa do tipo, de acompanhar a história e, eventualmente, em algum momento, poder apoiar, né? Querer ajudar o projeto e tal. Então, todo mês eu vou estar lançando um capítulo que eu tô fazendo da história, e quem quiser já ler o segundo volume, né? Porque vai demorar até que lance de graça o segundo volume. Então, quem quiser apoiar, tá lá. Tem apoios mais baratos, só para quem quiser ler online, ou físicos para ganhar outros brindes, né? Tem chaveiro, broche, tem artbook, livro de artbook, até você ter o físico também, que muita gente falou que o físico tá com uma qualidade muito boa, e realmente eu recebi aqui em casa, e é sensacional. Então, realmente tá lá para quem quiser curtir a história, essa aventura e quiser ajudar, né, mais um quadrinho brasileiro aí a crescer, estão convidados, né? Muito bom. Esqueci de te perguntar, vai ter animação também? A gente viu aquele teaser ali, né? Aham. Lindíssimo. Pois é, aquele teaser ali foi fantástico, né? Eu acompanhei todo o processo dele, eu também participei de uma parte do processo dessa animação. E assim, por enquanto a gente só deixou em aberto, né? Porque a vontade mesmo a gente só queria botar para fora essa animação, a gente queria ver como é que seria isso animado, até para divulgar o projeto e tudo mais. Foi um investimento que a gente fez. E assim, seria muito legal, a gente espera muito, a editora tá se coçando e correndo atrás de muita gente para ver se possivelmente pode acontecer uma animação de Lampião. Então, são aí sonhos futuros ainda, né? Mas a gente tem muita vontade. Já fica um gostinho ali, né, naquele vídeo.
Aham. Muito legal. Heitor, queria te agradecer muitão pelo papo e desejar muito sucesso nessa campanha que está aberta, nos próximos que você consiga realizar aí outros, né, projetos aí de histórias maravilhosas aqui do nosso Brasil em formato de quadrinho japonês, para a gente fazer essa integração, né, entre os dois países que tem muita coisa, né, em comum, muitas Uhum. diferenças, mas também uma amizade muito grande, né? Então, Sim, parabéns e demais. obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu! E aí, curtiu saber mais sobre a trajetória do Heitor Amatsu e de toda a repercussão desse mangá sobre o Lampião? Esse rapaz é muito fera, né? Você pode acompanhar o trabalho dele pelo Instagram e pelo Twitter no @HeitorAmatsuArt. Lembrando que a campanha do mangá sobre a história de Lampião está aberta até o dia 12 de março e você pode apoiar acessando o link que está aparecendo aqui na tela para você. E bora, né, apoiar o trabalho de mais um artista brasileiro e fazer com que o mercado dos quadrinhos possa crescer e cada vez mais reconhecer os talentos aqui do nosso país. Obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!